Boa tarde! Sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas a mais uma live da Phytobeauty Dermocosmetics. Eu sou Flávia Mendes, sou técnica e pesquisadora da linha da Phytobeauty e hoje a gente está aqui para falar sobre papadas, né? A gente vai falar um pouco sobre papadas, as famosas papadinhas, né? A gente vai focar mais nas papadas mais túrgidas, com gorduras mais túrgidas, gorduras mais compactas e também a flacidez para tratar essas duas coisas. Oi, Rodrigo, Elina, Rodrigo Lomba, presente na nossa live. Gratidão, querido, pela presença. Elina, também, Maria, que está chegando agora. Sejam todos muito bem-vindos, viu? Então, gente, as papadas, a gente percebeu, né? Boa tarde, pessoal do Facebook também, desculpa. Gratidão aí pela presença de vocês. As papadas, a gente sabe que é sempre um desafio, né, o tratamento das papadas, porque você tem que observar um contexto, né? Muito obrigada, Elina. Obrigada, querida. Um contexto muito especial em torno das papadas. Por quê? Porque a gente mudou completamente o nosso comportamento, né? O nosso comportamento hoje, a gente fica muito abaixado. Eu estou aqui olhando para o meu computador, então a gente já fica, né? A própria postura faz com que a gente modifique muito esse ângulo da nossa mandíbula, o ângulo da mandíbula, o ângulo aliás, não mudar o ângulo, né? Mas muda o comportamento do tecido, o acúmulo, né, de gordura nessa região, justamente pela postura. Assim como nas gorduras localizadas corporais, aqui não seria diferente, justamente por quê? Porque há um hábito aonde a gente fica com uma determinada postura que proporciona o aumento da gordura localizada naquele local, né? Um local onde a gente não gostaria, né, que ela estivesse ali. Então isso a gente tem que observar. Por quê? Porque se a pessoa... Deixa eu só fixar aqui para vocês. Se a pessoa não mudar, se você descobrir, conversando, né, quando você for montar todo o seu prontuário, quando você for fazer a anamnese, for fazer a avaliação, né, dessa pessoa, dessa cliente, se não for mudado o hábito dela, pouco você consegue de resultados. Então é muito difícil, isso tem que partir de uma consciência muito importante aí do próprio cliente com relação a isso. E hoje, gente, quem é que não fica com o celular e você tá com o celular e tá assim o tempo todo, tá com a cabeça baixa o tempo todo? Quantas matérias que a gente já leu sobre problemas que as pessoas começam a desenvolver na cervical justamente depois do uso do celular. Não do uso do celular propriamente dito, a partir do momento que se colocou a internet no celular. Eu sou da época que nem tinha, né, que não existia nem o celular, né? Então são coisas que a gente vai adaptando. Então isso é muito importante a gente estar observando, porque quanto mais a gente não fala, né? É muito raro, quando você faz isso aqui. Quando você está com o celular aqui, você não está mudando a angulação do seu pescoço, consequentemente da sua mandíbula. Mas a partir do momento que você está aqui, você fica com o celular assim o tempo inteiro, o tempo todo olhando para baixo, com certeza você está mudando a forma, né, de como o teu pescoço ficaria, que o correto era ficar assim, né? Não assim o tempo todo. Então a gente acaba acumulando mesmo a gordura aqui. E às vezes tem muita gente que tem a papada hereditária, né, aqui na sua própria família. Às vezes você não consegue ver, né, nada do pescoço da pessoa, porque daqui até aqui ele cria um avental, como se fosse, né, você vê de lado, esse pedaço é como se tivesse isso aqui, ó, né? Então fica esse avental aqui inteiro, né, até a região da traqueia. Então isso é uma coisa, né, você ter aí, ver um tipo de papada que ela é mais voltada aí para genética, todas as pessoas, principalmente as mulheres na família já tem, isso é uma coisa, mas a postura é extremamente importante você observar. Então você, como profissional, você não vai deixar de atender a cliente por causa disso, certo? Mas é muito importante que você, como profissional, conscientize a sua cliente
de que você sim está fazendo a sua parte, só que ela realmente também precisa fazer a dela, de começar a se policiar, ou ficar com o celular um pouco mais para frente, tentar ficar com o celular um pouco mais alto, né, para não ter essa coisa de ficar preso aqui, fazendo essa estagnação dessa gordura e levando essa gordura localizada para esse local. E aí, outra coisa importante para você estar orientando a sua cliente é no home care, naquilo que ela vai utilizar em casa para fazer, né, para ajudar no resultado que você está fazendo, porque você tem que tratar. Se tem gordura localizada, é importante que você trate a gordura e a flacidez ao mesmo tempo. Por quê? Porque para onde vai esse tecido? Certo? Para onde vai ficar essa pele, né? Que vai ficar, eu perco a gordura aqui e essa pele vai acontecer o que com ela? Ela vai começar a ficar pendurada, sabe? Então é muito importante que você trabalhe os dois para que você melhore o contorno da mandíbula, o contorno submandibular, tá? Para que você melhore todo esse contorno, então é importante que você trabalhe toda essa região. Essa sugestão de protocolo que eu trago para vocês hoje é uma sugestão que dá para você associar com equipamentos também. Se você tem radiofrequência, ótimo, é um dos melhores recursos para você trabalhar a papada, vai trabalhar tanto a gordura quanto a redução da flacidez, o fortalecimento das fibras de colágeno nesse local. Mas se você não tem, vai trabalhar com os recursos que você tem, não vai deixar de atender o cliente por causa disso. Não é que você vai ter menos resultados, você tem resultados um pouco mais demorados, mas você vai ter o resultado da mesma forma, tá? Claro que dá para associar diversas coisas. Mas outra coisa importante que eu estava falando do trabalho do home care, quando a gente vê aí agora, época de pandemia, que tá todo mundo em casa, né? Agora tá começando a voltar aí mais tranquilamente, mas a gente começou a assistir as novelas mais antigas, né, passando as novelas, olha a influência, né, da TV em cima da gente. Quantas vezes vocês viram as atrizes aparecendo na televisão fazendo, estou fazendo uma massagem para revigorar as minhas celulinhas e não sei o que, e e papapá, e tudo para cima. Gente, a pior coisa que você pode fazer pelo seu pescoço é fazer essa massagem para cima. Por quê? Porque daqui, para onde que vai? Você ainda está completamente contra o fluxo sanguíneo e o fluxo linfático. E aí? Para onde vai isso que você está movimentando aqui? Né? Até o tecido vem para cá e ele vai para onde? Não tem para onde se alongar. Então, o correto, todas as massagens, elas têm que respeitar o direcionamento do sistema linfático e do sistema sanguíneo. Então, aqui, na verdade, é a mesma coisa. E o tecido também vai para onde eu tenho a força do meu tecido aqui, né? Da minha musculatura aqui. Então, essa musculatura, o platismo aqui, ele tá o quê? Para baixo. Então, eu tenho que fortalecê-lo para baixo, certo? Seguir a anatomia, né? Não adianta ficar só fazendo aqui só porque é bonito que passa lá na televisão e a gente acabar piorando toda a situação, porque eu venho trazendo para cá, ou seja, eu trago mais papada para cá, o passo do que eu deveria estar fazendo no sentido correto. Então, é muito importante que você, profissional, oriente a sua cliente para que ela não piore a situação. Às vezes você está fazendo tudo certinho, sempre, né? Fazendo tudo certinho e aí a cliente simplesmente começa a passar o produto ao contrário e você não consegue ver resultados, porque ela vai duas vezes aí na sua estética para poder realizar o procedimento e ela vai ter os outros 5 dias para fazer tudo errado e atrapalhar e dificultar mais ainda o seu resultado. Tá bom? Então é muito importante que vocês prestem bastante atenção na hora, né, de estar fazendo essa orientação para a cliente, porque é melhor ela não fazer nada do que fazer alguma coisa que ela achando que vai ajudar, vai acabar atrapalhando o resultado que vocês vão ter, tá bom? Então, qual é a região, quando a gente fala de papada, qual é a região correta de eu trabalhar? É somente essa região submandibular, tá? Essa região. Tá? Submandibular, abaixo da linha da mandíbula. Eu não trabalho essa região aqui de traqueia, tá? Região da glândula da tireoide, eu não trabalho a região da traqueia, eu trabalho a região de onde a gordura fica depositada, onde eu não tenho, tá? Órgãos importantes aqui onde eu possa atrapalhar ou possa modificar essa estrutura, prejudicando a saúde da cliente. Então, o local onde eu vou trabalhar é exatamente aqui, região submandibular, ok?
Lembrando que eu tenho uma rede ganglionar muito importante nessas regiões, então por isso que eu tenho que respeitar a anatomia. Então, para isso eu tenho que conhecer a anatomia também. Então, muito cuidado na hora de vocês fazerem os procedimentos, principalmente no uso de aparelhos, no uso de equipamentos. Você não vai sair passando o equipamento no pescoço todo. Vou passar aqui na região para papada, mas eu vou ajudar a melhorar o pescoço dela. Não é qualquer aparelho. Então, busque, né, conhecimento para você saber onde é que realmente você pode passar e que tipo de equipamento você pode associar, tá bom? Para poder ajudar. Então, gente, entenderam a importância? Se eu uso muita coisa para reduzir a gordura localizada, principalmente essa gordura que eu pego, ela é uma gordurinha dolorida, né? Então eu pego essa gordura aqui e eu vejo que ela é mais compactada, ela é uma gordurinha mais durinha, né? Então eu já sei que é um tipo de gordura que eu preciso de recursos melhores, eu preciso de mais princípios ativos, eu preciso de algumas manobras, eu preciso de modificar alguma coisa. Se eu for fazer, por exemplo, eu vou fazer eu vou usar um creme então para tratar papada com cafeína. Beleza, cafeína é ótimo, vai estimulante metabólico e ponto, né? E as outras coisas que você precisa tratar na papada, certo? Então, principalmente ao passo que vai diminuindo a gordura localizada, você está fortalecendo aí a sustentação desse tecido. Então, tem que ser as duas coisas ao mesmo tempo. E você usar ativos não só que aumentem, acelerem o metabolismo, mas que também ao passo que sejam lipolíticos também, que vão ajudar na absorção do excesso dessa gordura que está aí. Então, para ajudar a melhorar isso, você precisa realmente de mais princípios ativos, que é o que eu vou abordar agora para vocês, tá? Então, eu escolhi a maioria dos produtos aqui para se tratar papada, adivinhem, é da nossa linha corporal, né? Você trabalhar com produtos que são 100% vegetais, né, que são compatíveis com o corpo, né, compatíveis com a pele humana, isso facilita muito pela sua multifuncionalidade. Então você não precisa comprar um kit escrito kit de papada. Se você entende do princípio ativo, entende que aquele produto pode ser utilizado em diversas regiões, porque a base dele é compatível, ele não vai causar nenhum tipo de transtorno para o tecido, então você sabe que você pode agregar isso, você economiza no seu trabalho, que você não tem que comprar um produto para cada coisa. Você pode, observando a multifuncionalidade de cada um, agregar no tratamento aonde você esteja precisando, independente de ser corpo ou rosto, tá bom? Então, gente, vamos começar. Eu vou tentar fazer em mim aqui para vocês verem. Deixa eu só prender meu cabelo. Vou tentar fazer em mim aqui para vocês verem, para ficar um pouco mais fácil para vocês visualizarem. Vou tentar fazer aqui. Tentar de um jeito aqui, tentar fazer de um jeitinho que dê para mim. O cabelo ficou doido. Tentar fazer de um jeitinho aqui que dê para vocês visualizarem, tá? Então, primeira coisa que nós vamos fazer nessa região, nós vamos fazer o quê? É a higienização, correto? Vou fazer aí, vou usar o esfoliante, que é o nosso esfoliante, o boro esfoliante, que é o nosso esfoliante facial, tá? Poderia estar usando o corporal também, mas não escolhi o corporal porque essa região aqui é fina. E o nosso esfoliante corporal, ele é de alta abrasividade. Então, para essa região onde eu tenho a pele fina aqui, eu não tenho necessidade de usar com uma alta abrasividade. Eu uso o nosso esfoliante facial, que é de média abrasividade, e tá tudo certo, tá? Então, eu vou aplicar, deixa eu só calçar uma luva aqui. Para facilitar aqui as aplicações. Ó, pego um pouquinho do esfoliante e venho trabalhando toda a região. Bem provável que eu fique vermelha, porque eu fico vermelha à toa, principalmente com esfoliação. Então você pode estar fazendo isso com a cliente deitada, né? Você só vira o pescocinho dela para um lado, depois vira para o outro. Acho que até melhor fazer com a cliente deitada para você conseguir fazer de uma forma melhor. E aí, ó, quando ele começa a ficar pesado, é que realmente começa a esfoliação. Para que eu faço essa esfoliação?
Quanto menos resistência eu encontro, mais permeabilidade. Principalmente se eu for utilizar algum aparelho, principalmente se eu for usar ultrassom aqui, porque eu posso usar um ultrassom aqui nessa região, tá? Então, eu vou trabalhar o ultrassom para ajudar aqui com a fonoforese junto com os princípios ativos do que eu vou usar. Se você tem um aparelho de ultrassom, você vai estar usando. Então, a fonoforese, ela vai ajudar na introdução dos princípios ativos, a levar os princípios ativos para dentro. Vem com aquele paninho, com aquela minha toalhinha que eu gosto, ó, e retiro. Estou retirando aqui o excesso do esfoliante. Então, se eu uso ultrassom aqui, o que vai acontecer? O ultrassom, se eu utilizo ele, ó, tá sujo porque eu tô de base, tá? Que eu passei uma base com protetor, então tava aqui. Eu vou limpar esse pedacinho aqui mais para vocês verem. Então, aí, se eu não faço essa esfoliação aqui nessa região, usaria ultrassom com qual dos produtos? Vou chegar lá, tá, Vi? Tudo bem, querida? Vou chegar lá. Aí eu tenho aqui a nossa loção tônica. Fiz a esfoliação, vou aplicar a loção tônica para quê? Para equilibrar o pH da pele, certo? Vou equilibrar o pH da pele. Vem, ó. Eu aplico para equilibrar o pH, por quê? Porque se o pH não está equilibrado, eu não tenho permeabilidade cutânea. E o que vai acontecer? Eu não tenho absorção de todos os princípios ativos que eu preciso, da quantidade dos ativos que eu preciso, tá bom? Então, por isso que eu sempre uso a loção tônica, tanto no rosto quanto no corpo, porque a necessidade da pele é uma só. Ela necessita de que seja feita essa permeabilidade, que melhore essa permeabilidade, tá bom? Ultrassom, modo contínuo ou pulsado? Contínuo, sempre, tá? Sempre contínuo. Então, aqui fiz a esfoliação. Esse esfoliante nosso, ele contém semente de nozes e também extrato de acerola, tá? Que é antioxidante. Então, ele é um esfoliante natural que eu venho, ó, eu fico bem vermelhinha mesmo, né? Mas isso por causa da média abrasividade, ele é bem abrasivo mesmo, então é fantástico. Então, fiz aí, apliquei, tô só esperando secar a loção tônica, eu apliquei. Essa loção tônica não tem álcool, é a loção tônica da nossa linha Limp Skin, que contém nanocápsulas de extrato de caviar, que é além de ser antioxidante, ele é um remineralizante maravilhoso, repõe os sais minerais para a nossa pele. Extratos de chá verde, ginkgo biloba, pitanga e camomila, tá? Então pode ser usado aí para todo tipo de pele. E aí, depois que eu fiz essa primeira parte, que é a higienização e tal, deixei a pele bem limpinha, né? Já tá seco, né? Eu tenho que esperar o tônico secar, porque se eu não esperar o tônico secar, a pele ainda não deu tempo dela ficar equilibrada o suficiente para poder absorver os princípios ativos do que eu vou usar agora, tá bom? Então é muito importante que você aguarde secar completamente, tá bom? A região. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou misturar o Body Fit Gel junto com o Firm Lift. O Body Fit, gente, ele é um complexo de ativos em gel voltados para a redução de gordura localizada, tá? Ó, ele é assim, ó, parece um doce de leite, né? Esse aqui dá para usar com ultrassom, tá? Vou até deixar aberto. E o Firm Lift, que é um complexo de princípios ativos, tá? Feitos num produto em gel para flacidez, para aumentar a firmeza da pele. Ele é um pouco mais clarinho, tá? Ó, tá bom? Então, o que eu tenho nesses princípios ativos, né? Que é importante vocês saberem, que é o que manda mais no resultado do produto, sempre são os princípios ativos. No Body Fit, que eu mostrei para vocês, eles têm essa cor, não é corante, tá? É a cor dos extratos, tá? A cor do próprio princípio ativo, tá? O Body Fit, ele contém xantalgozil C. Xantalgozil C, ele é inibidor da fosfodiesterase. O argisil C é um ativo que aumenta a lipólise, tá? Ele é antiglicante também.
O Lanacris, que inibe a lipogênese, ou seja, a concentração de gordura, o aumento da formação da gordura dentro do adipócito, e ele estimula a lipólise também e também é antiedema. O Lipolice, que é um complexo feito de cafeína, L-carnitina, chá verde e azeticoside. Ele reduz tem uma redução fantástica de gordura localizada e ele também serve para celulite porque ele ajuda a diminuir aquele aspecto casca de laranja na celulite, tá? E ele contém extrato de arnica também, que é anti-inflamatório, também é analgésico. Aí entra gengibre, também, que é um desintoxicante termogênico. Entra centela asiática, que também é um descongestionante, principalmente vasoprotetor. A era também, que é drenante e descongestionante. Castanha da Índia, que também é anti-inflamatório e protege a parede dos vasos sanguíneos. A cavalinha, que é diurética e também é anti-inflamatória. Algas, que é cicatrizante, também é anticelulítico. Guaraná, que também é um estimulante metabólico, e o café verde, que é uma xantina, que também é antilipêmica e também é antioxidante. Então, gente, tudo isso somente nesse produto, ó, que tem aqui todos esses princípios ativos, tá? Então, assim, é uma gordura fácil de se tratar? Um pouquinho de coisa que eu vou passar aqui ela vai embora? Não é, gente. Principalmente por quê? Porque a minha postura é o tempo todo assim no celular. Então, você precisa de princípios ativos que realmente sejam extremamente potentes para te trazer o resultado que você precisa, tá? Então, eu vou pegar um pouco desse produto, tá? Do Body Fit Gel. Existe o Body Fit Creme também, tá? Que para fazer as manobras de massagem. O gel é um concentrado maior, tudo isso num só produto, Margarete. Pensa, olha, tá? Tudo isso nesse produto aqui, ó, tá bom? Não sei se dá para vocês verem aí, mas tudo isso somente nesse produto, tá? Então, assim, se a gente fosse trabalhar com um tipo de gordura que fosse fácil de sair, eu simplesmente usaria um gel com muito menos princípios ativos. Mas como se trata de uma gordura mais túrgida e mais difícil, o nome dele é Body Fit Gel, ó, tá? Aqui, ó, Body, é porque aparece o contrário para vocês, né? Só no Facebook que aparece direitinho pro pessoal. Mas como eu tô na câmera invertida no Instagram, aparece o contrário, Body Fit Gel, tá? E aí tem o telefone do nosso comercial também que eu fixei para vocês podem tirar dúvidas lá pelo comercial também. E aí eu vou misturar esse Body Fit Gel junto com o Firm Lift, tá? O Firm Lift, ele contém, que é esse aqui, ó, tá? Ó, Firm Lift Gel. Tem esses, vou ler sobre esses princípios ativos dele aqui, tá? O Firm Lift Gel, ele tem nanocápsulas de DMAI, ou seja, um DMAI nanoencapsulado, ou seja, protegido, que ele vai atuar no corpo a partir do momento que ele fez essa absorção, ele vai atuar no corpo por mais de 12 horas. Tá? A liberação dele é feita por mais de 12 horas, é gradativa, isso ajuda muito. Por quê? Porque o corpo ele passa por essa absorção e ele vai fazendo soltando essas nanocápsulas aí cheinhas de DMAI aos poucos, para que o corpo dê tempo de fazer essa absorção e esse estímulo, principalmente aí das glicosaminoglicanas, tá? Da estrutura da MEC. Então ele vai ajudar na flacidez e também vai aumentar a firmeza da pele. Ele contém o colágeno lipossomado, tá? Que é o colágeno é um hidroprotetor filmógeno maravilhoso que protege a pele, que melhora, né, o viço da pele, dá volume também para a pele. Nanocápsulas do Body Fit, que é uma nanocápsula rica, ela é cheia, né, com óleos essenciais de menta, peperita, palma rosa, chá verde, extrato de coco e proteína de soja. Tá? Que eles têm um efeito lifting firmante maravilhoso. Também o extrato de algas marinhas, que é cicatrizante anticelulítico também. O Algisium C, que é um silício orgânico que tem ação antiglicante, ou seja, ele tem ação de diminuir o envelhecimento, a falta de elasticidade das fibras de colágeno. Então ele vai ter essa ação aí antiglicante e antioxidante também no combate aos radicais livres. E o Aquabio, que é um polissacarídeo, né, altamente hidratante, que vai ajudar a aumentar a expressão da filagrina, aumentar a produção do ácido hialurônico no nosso corpo, ou seja, manter o nível de hidratação. Já falei em várias lives para vocês aqui que não existe
nada que permeie numa pele se a epiderme não estiver hidratada, né? Então, por isso que a gente sempre está associando princípios ativos que são altamente hidratantes para dar condição da epiderme fazer essa captação, ela estar a fim de deixar, né, esses princípios ativos descerem, seja por via transanexial ou transepidermal, para que eles cheguem na junção dermoepidérmica e façam a absorção onde eles têm que fazer ali na nossa derme, tá bom? Então é muito importante, por isso que a gente sempre associa a princípios ativos hidratantes para ter mais absorção aí na hora do tratamento. Então, gente, eu vou pegar um pouco aqui do Body Fit, tá? E vou pegar um pouco do Firm Lift. Ó, peguei um pouquinho na mão aqui dos dois, tá? Peguei um pouquinho aqui do Body Fit, o mais clarinho aqui o Firm Lift, e aí eu vou misturar, você pode misturar isso numa cubeta, dependendo da quantidade que você falou, e aí eu venho com a aplicação e posso fazer o ultrassom nessa região. Posso fazer aplicação com ultrassom. Se eu não quiser fazer aplicação com ultrassom, se eu não tenho aparelho de ultrassom, eu posso... me perguntaram aí qual ultrassom, né? É o contínuo, tá? Obrigada aí, tá, ô Laís? E aí, gente, se eu não tenho nenhum tipo de equipamento, o que eu faço? Eu venho simplesmente massageando até a total absorção. Vem fazendo essa massagenzinha, sempre, ó, minha mão faz pressão para baixo e vem solta para cima. Jamais eu jogo nada para cima, tá? Como eu expliquei para vocês no início. Eu tenho uma leve pressão para baixo, certo? E venho com a mão solta, sem nenhum tipo de pressão para cima. E venho fazendo esse movimento, tá? Vou fazer dividir o quadrante ali, que mais ou menos vai dar 2 quadrantes para trabalhar com ultrassom, com cabeçote. Vou trabalhar com ultrassom no contínuo aqui e depois termino, faço o outro. Esse gel que eu escolhi, que eu vou pegar para trabalhar nesse quadrante, para trabalhar com ultrassom, tudo depende do tamanho do espaço ali, da anatomia da cliente, certo? Então, se você vê que vai dar uns 10 centímetros de diâmetro, dá para você trabalhar tudo de uma vez. Se você vê que dá menos, que não dá para encaixar a manopla, né, a era ali, o cabeçote, você vai dividir em 2 quadrantes. Só que, quando você for aplicar esse gel nessa região, se você está aplicando só aqui primeiro, nessa metadinha para cá, você vai aplicar, acabou, você remove o gel de novo, você faz outro preparado para trabalhar o outro lado. Por quê? Porque a fonoforese já foi feita. Eu já levei os princípios ativos para quem eu tinha, é válido fazer com microcorrente também, tá? Também dá para fazer com a microcorrente, se você quiser adiantar o trabalho. Tá? Pode fazer, mas a gente sabe que a microcorrente não vai conduzir os ativos, mas eles vão, pelo movimento, eles vão fazer a absorção, que é a mesma coisa de você estar fazendo isso aqui. Mas a microcorrente é super bem-vinda justamente porque ela ajuda no estímulo aí da produção do colágeno, na reestruturação do tecido, tá? O ultrassom é melhor, por quê? Porque o ultrassom já vai trabalhar a gordura localizada também, tá? Então já vai ajudar bastante. Contraindicação, as contraindicações normais de tratamentos estéticos. Você vai fazer tratamento estético numa pessoa saudável. Contraindicação dos princípios ativos aqui não tem nenhuma com relação a... Claro, você não vai fazer isso aqui em gestante, por exemplo. Você está usando muitos princípios ativos. Eu tenho, só de gordura aqui, eu tenho 14 princípios ativos que estão estimulantes metabólicos. Não vou fazer isso, estimulante metabólico numa gestante, mas tá? São coisas tranquilas que vocês já estão acostumadas. Por que você vai tirar o gel que sobrou aqui para poder passar por outro quadrante? Eu vejo muita gente fazendo isso. Tira o gel que está aqui, bota para o outro quadrante e vamos fazendo. Primeiro, que todos os princípios ativos que estavam ali naquele produto já foram, tá? Já foram permeados, a fonoforese já foi feita, então o corpo já absorveu a própria onda ultrassônica já ajudou a permear esses ativos, a empurrar esses princípios ativos. E aí a pessoa tira o gel daqui, passa para cá e vai com ultrassom de novo. 2 coisas vão acontecer. Primeiro,
que um lado vai ficar diferente do outro. Por quê? Porque se você não tem penetração dos ativos aqui, a tendência é que isso aqui vai ficar mais fundo e o outro não vai acontecer nada. Segundo, que você vai queimar o cabeçote do seu aparelho. Por quê? Porque o gel condutor, ele precisa de água. Para ele fazer a condução da onda ultrassônica, a manopla ele não vai conseguir conduzir a onda ultrassônica, porque esse gel daqui, entre aspas, já foi cozido, ele já foi esquentado, ele já perdeu grande parte da sua água. Além de não ter mais nenhum princípio ativo, ele ainda pode queimar o seu cabeçote. Então, eu acho melhor usar o gel de novo, fazer com o gel tudo bonitinho para poder ficar mais tranquilo. Eu uso só se for manopla facial, né? Porque o meu Ecos Turbo não é questão de ser manopla facial, é porque o Ecos ele tem 3 eras, né? Se eu não me engano. Então acaba ficando muito grande para você trabalhar nessa região. Realmente você precisaria aí de um ultrassom que fosse menor. E tem outros também, como o Ultrafocus, por exemplo, da HTM, ele tem um condutor menor, né? Que ele é específico facial, que é pequenininho desse tamanho assim, que aí dá para você trabalhar essas regiões. Mas se for uma ultracavitação, não dá para você trabalhar, tá? Deixa eu ver. Quantas vezes por semana pode fazer esse protocolo? De 2 a 3 vezes, tá? Em dias alternados. E aí, ó, tô falando com vocês aqui e já tá secando. Aí você não tem ultrassom. Aí eu não tenho ultrassom, o que que eu faço? Você tem uma alta frequência? Pode passar alta frequência aqui em cima. Igual a colega falou, perguntando se pode fazer com a microcorrente. Você só vai agregar as duas coisas. Você vai ter a permeação dos ativos através do esfregaço que você está fazendo, não por causa da corrente, mas tem o benefício da microcorrente, porque a gente sabe que a microcorrente, né, dependendo do que você vai fazer, conforme você vai trabalhar, nem de gel nenhum ela precisa, depende, né, de como é feito. Então, se você tem um aparelho de alta frequência, pode fazer a aplicação e vir fazendo com o aparelho de alta frequência, que vai te ajudar bastante. Aí vai me perguntar, e com a rádio? Aí, adivinhei, né? Pensamento. A Sil pensou a mesma coisa. Sil, eu não trabalho com radiofrequência com produtos com princípios ativos. Por quê? Porque a radiofrequência, mesmo que você trabalhe aí com 38 graus, já é uma temperatura muito elevada que vai desestabilizar os princípios ativos. Os princípios ativos não aguentam temperaturas muito altas, ou seja, você desnatura o princípio ativo, você perde todo o efeito dele. E fora que o calor da radiofrequência é tão intenso que o gel, ele não consegue, ele seca muito rapidamente, a chance de você queimar a cliente é muito grande. Então, radiofrequência é glicerina, não tem outra coisa, tá? A glicerina é que vai fazer essa proteção. E aí, o que você pode fazer nesse caso, Sil? Você pode fazer todo esse protocolo, acabou de fazer o procedimento, você faz a rádio com a glicerina e limpa e pronto, tá tudo certo. Tá? Então dá para você fazer dessa forma, mas não faça de forma alguma com gel com princípio ativo, que vocês vão jogar dinheiro no lixo, e fora que o risco de queimar cliente também é muito grande, porque o gel não aguenta, ele é muita quantidade de água, ele precisa de uma coisa que demore mais para se desfazer, como a glicerina é mais estável no caso, tá? A glicerina é muito mais estável do que os géis com princípios ativos, tá? E aí vocês vão pegar, ó, já secou aqui, ó, tá? Já passei aqui, já secou, tá? Bonitinho. Não preciso remover, tá bom? Só vou trocar minha luva aqui, que eu acabei botando a mão, não adiantou muita coisa, né? Aí, eu vou, depois que eu fiz isso, fiz a mistura desses dois, tudo bonitinho, deixa eu ver se tem mais aqui, com alta frequência, eu vou dando batidinhas para estimular, não precisa, tá? Você pode pegar o cebolão e vir passando o cebolão, tá? Não precisa dar batidinhas não, porque ele mesmo já estimula por si só. Você aumenta ele só um pouquinho e aí você vem fazendo, trabalhando com o cebolão tranquilamente, tá? Ou até com pente dá para trabalhar. Você não tem, meu cebolão quebrou, vira o pente ao contrário, os garfinhos do dente para cima, pega aquela outra parte que ela é lisa e vai passando aquela parte lisa ali, que até com pente dá para fazer, tá? Depois, gente, que eu fiz isso, né? Apliquei. Posso usar também com corrente galvânica, tá? Vocês vão usar na polaridade positiva da corrente galvânica. Pode aplicar depois, vocês podem fazer um LED, um laser depois dessa aplicação, também pode fazer, fica a critério de vocês. Eu tenho um aparelho de eletroporação, pode fazer também, porque ele tem lipossomas,
tá? Lipossomas aí de colágeno, então ele tem ativos lipossomados também que podem ser usados com eletroporação. E aí, depois disso, deixei lá tudo bonitinho, aquele próprio para pescoço. Pode ser a forquilha, isso, pode ser a forquilha que você vai trabalhando somente nesse movimentinho aqui, ó, que a forquilha é assim, né? Você pode trabalhar a forquilha tranquilamente, que vai te ajudar, tá? E aí, depois vocês vão fazer um preparo de uma argila, tá? Para deixar aqui nessa região. Prestem bastante atenção. Eu vou falar aqui o que está no protocolo, que esse protocolo é o protocolo 60 da nossa apostila de protocolos faciais. Deixa eu beber uma água. A nossa apostila de protocolos faciais. Se você quiser mudar isso aqui, eu vou te explicar como que você pode mudar. Dá para incrementar um pouco. Eu vou pegar a argila amarela, tá? A argila amarela, gente, a argila amarela, ela é rica em oligosilício. O oligoelemento silício, ele é fundamental na formação da matriz extracelular. Então, a argila amarela, tudo que você pensar em flacidez e quer trabalhar com argila, a amarela, tá? A amarela vai te ajudar bastante nesse sentido. Eu vou misturar essa argila amarela com a argila rosa. A argila rosa, ela é rica em oligoelemento alumínio, ferro, zinco e potássio. Todos são catalisadores metabólicos, eles vão ajudar a eliminar as toxinas e aumentar a permeabilidade dos nutrientes que o meu corpo precisa, né? Então, eles vão ter ação hidratante, firmante, então, por isso, anti-envelhecimento, antioxidante, por isso que eu vou misturar essas duas argilas, para potencializar mais ainda o meu tratamento. E eu vou diluir essas duas argilas com oxigênio ativo, com o nosso produto que se chama Oxygen Active. Esse Oxygen Active, eu vou colocar aqui para vocês, o Oxygen Active, ele foi desenvolvido justamente para ajudar na ação de desintoxicação, de melhorar a metabolização do corpo, tá? Como eu faço para ter essa apostila? Estúdio Luciene. Luciene, é só você entrar no nosso site fitobuild.com.br, só digitar /protocolos. Lá tem um campo para você colocar o seu e-mail e você recebe na hora a apostila de todos os nossos protocolos faciais e corporais, tá bom? Por quanto tempo eu uso ultrassom? Aí depende do seu equipamento, tá? Vai depender do seu equipamento. Você tem que calcular o tamanho que você vai fazer, tá? Vai colocar lá na fonoforese 0,6, 0,8, depende de como é o teu aparelho, se ele é analógico, se ele é digital. E aí você vai colocar o tempo, vai programar lá o tempo por quadrante. Você vai colocar 1 minuto e meio, 2 minutos, depende de como é o teu equipamento, tá? Aí você que vai programar, porque vai depender também do tamanho do espaço que você vai ter para trabalhar. Esse Oxygen Active, ele contém oxigênio ativo, que ele é um alcalinizador de pH do sangue, então ele vai ajudar a eliminar as toxinas do corpo, ele é altamente desintoxicante e estimulador dessas trocas metabólicas. Então ele é um produto para a gente utilizar também em detox facial, detox corporal, sabe? Ajuda bastante nessa metabolização. No detox facial eu indico para vocês utilizarem principalmente em peles asfíticas, peles de fumantes, peles de pessoas que têm uma grande quantidade de acne ou uma pele extremamente oleosa. Ele ajuda bastante nisso. A pessoa que tem muito problema com alergia, aonde você tem problemas circulatórios, então ele vai agir aí como estimulante metabólico para melhorar esse trabalho do corpo, para desintoxicar realmente aí o corpo. E no corporal você pode usar o Oxygen Active para ajudar na desintoxicação pré-tratamentos, principalmente em casos de celulite, né, de comprometimento circulatório, né, pessoa que tem muita retenção de líquido, muitos edemas, então ele vai ajudar bastante aí. Ele contém o oligoelemento boro, o potássio. O boro, ele é um coadjuvante aí da drenagem linfática, porque ele é um diurético muito potente,
tá? E o potássio também é um excelente eliminador de toxinas. Eu posso usar esse Oxygen Active, já que ele elimina bastante toxina, estimulante metabólico, eu posso usar ele numa pele acneica, uma pele oleosa, um tratamento acneico e associar ele a uma drenagem linfática? Lógico que pode dar um resultado maravilhoso. E aí ele contém também gengibre, que é um desintoxicante também, estimulante, alcachofra, ipê roxo e ginkgo biloba, que são diuréticos, que são anti-inflamatórios, que são analgésicos, são então vai ajudar muito, vou diluir também de condutores. Por isso, eu já fiz uma live para vocês quanto a argilas, né, falando sobre essa absorção dos princípios argilas, né? Então vai ajudar bastante aí para vocês, tá? Nesse tratamento. Então eu vou misturar aqui as argilas, fazer um preparado aqui para vocês verem, ó, argila amarela, tá? Ó. Tá? Argila amarela. Vou colocar aqui um pouco da argila amarela. Junto com a argila rosa, tá? Que ambas são da nossa linha Phytoclay, que é a nossa linha de argilas em pó. Tá? Essa é a argila rosa, tá? Ai, mas eu queria argila rosa. Eu também queria, né? Da cor da minha blusa, até se pudesse. Mas o problema são o quê? São os corantes, né, minha gente? Vamos colocar corante na pele da cliente, você faz aquela argila linda, maravilhosa, coloca o corante lá na argila, e aí quando você tira, a cliente continua rosa, né? Não queremos isso para a nossa cliente. Então, a gente não coloca nenhum tipo de corante nas nossas argilas. Então, deixa eu só preparar aqui. Ó. Tá? Misturo. Aí ficou aqui a argila. Vê se dá pra vocês verem aí. A argila amarela e a argila rosa juntas. Que dá nude. Que deu um nude, né? Então, isso pra vocês verem que elas não têm corante mesmo. Então, ó. Vou fazer a aplicação da argila. Coloquei um pouquinho de cada uma, tá? Fiz uma live pra vocês também falando de ponto de argila. Acho que eu fiz semana passada. Falando sobre o ponto legal da argila pra vocês trabalharem com mais tranquilidade, pra facilitar na hora. Depois vocês assistam. Para quem puder assistir depois, que as nossas lives ficam todas gravadas, tô colocando mais um pouquinho aqui do Oxygen Active, do oxigênio ativo, para dar o ponto certinho da minha argila, certo? E aí, você pode fazer isso, vai fazer a aplicação dessa argila na região e vai aguardar secar. Se você quiser alternar o oxigênio ativo com o líquido crioterápico, joia, também vai funcionar bastante. Por quê? Porque crioterapia funciona muito bem nesse tratamento de papadas. Por quê? Porque crioterapia trabalha duas coisas: gordura localizada e flacidez. Então, você tem essas duas coisas, gordura localizada e flacidez, para trabalhar com a crioterapia. Você pode diluir a argila no líquido crio ou no gel crioterápico também, se você quiser alternar aí, com uma opção de alternar com esse tratamento da papada. E aí, vou mostrar uma coisa legal para vocês aqui, que uma coisa que eu usava muito nas minhas práticas. Vocês já viram esse rolo? Já viram? Sabe o que é isso? Alguém sabe o que é? Já viram esse rolinho? Tem ideia do que seja? Já viram aí, gente? Por acaso vocês já viram isso na vida? Quem já quebrou a perna aí, já quebrou um braço, sabe o que é, né? Isso aqui, gente, eu tinha um fornecedor que eu comprava álcool, comprava materiais hospitalares para os atendimentos, algodão, essas coisas. O que eu fiz? Eu vi na tabela que ele me passou, malha
para gesso, para passar por baixo de gesso. Então, quando a gente quebra, graças a Deus nunca quebrei, nem sei como que é, mas quando quebra-se um membro, o que acontece? O enfermeiro vai lá e veste essa malha, né? Essa malha aqui e corta, depois vem com as ataduras de gesso por cima. E o que eu fiz? Ó, é exatamente isso aqui, ó. Vamos supor lá que em algum momento vocês já viram. Eles vestem isso aqui, essa malhinha, estão vendo? Veste essa malhinha aqui e depois vem com o gesso por cima. Por quê? Para o gesso não ficar em contato direto com a pele, para não ficar coçando. E aí o que eu fiz? Gostei desse negócio, comprei de vários tamanhos para fazer várias coisas que eu gostava de fazer na estética, porque eu gostava sempre de inventar um negócio. E esse aqui, justamente nesse eu tenho muitos rolos dele que eu acabei guardando. Eu vou usar esse aqui para quê? Para o pescoço. Para papada. Eu vou aplicar a argila aqui. Você pode fazer isso na sua cliente. Deixa eu pegar uma luvinha limpa aqui. Vou aplicar a argila na região da papada. Ó. E aí, isso é legal porque você pode aplicar uma camadinha um pouco mais grossa da argila. Você aplica aqui na região que você vai trabalhar, tá? Apliquei. Não tô enxergando direito aqui, porque tem um monte de luz na minha cara, mas eu acho que tá. Acho que eu apliquei em tudo. Se você quiser estender para aplicar até a raiz da mandíbula também pode, não tem problema. E eu já boto aqui como se fosse um cataplasma, tá? Faço ela bem um pouquinho mais grossinha. E aí eu venho com essa malha e trago a malha até a região do queixo para segurar essa argila aqui, tá? Ou se você quiser também, pode fazer, ou se você quiser também, você pode botar aqui e fazer uma tração aqui e fazer dessa forma para segurar a argila, principalmente se você estiver trabalhando essa argila com crio, tá? Que aí você vai precisar de uma quantidade um pouco maior da argila, ou seja, aqui você pega o pedaço da papada certinho. E aí você pega e vai, se precisar você dá mais um nozinho ou prende aqui mais um pouquinho para poder fazer uma tensão aqui para cima e segurar durante os 30 minutos, 20, 30 minutos que você queira ficar. Se você vai tratar esse pedaço, se você vai tratar somente com oxigênio ativo, né, com a argila do jeito que eu sugeri aqui para você, você vai aguardar secar somente, que vai levar aí uns 15, 20 minutos, secar completamente e depois você remove. Agora, se você vai trabalhar crio e preci, que já quer facilitar com essa tração, e o crio você tem que esperar de 30 a 35 minutos, aí você pode subir ela e dar mais uma apertadinha aqui. Qual a vantagem de você trabalhar com essa malha? Qual a vantagem? Ela é furada. Se você for trabalhar com crio e vai trabalhar com alguma coisa que acabe tampando, por exemplo, eu não posso, se eu for trabalhar com crio, eu não posso jamais jogar uma atadura engessada aqui em cima. Por quê? Porque eu vou abafar. E a partir do momento que eu abafo, eu mato todo o meu trabalho do crio. Certo? Porque eu preciso de baixar a temperatura. Se eu colocar alguma coisa que vai abafar e aumentar a temperatura, eu mato todo o efeito da crioterapia, da cânfora propriamente dita, entenderam? Então fica super fácil, é um pedacico, gente, de nada que eu peguei, que eu cortei, que dá pra fazer toda essa região e eu faço essa tração, um trabalho super limpo, super tranquilo de realizar. E aí você pode, com o próprio pedacinho, porque isso aqui tem que ser descartável, com isso mesmo eu já venho fazendo a retirada da argila, ó. Tá? Com ele mesmo. Eu já faço essa retiradinha aqui. Limpo. Tá limpo? E tá. Faço a remoção, ó.
limpinho, não tem mais resíduo de nada, nem de produto. Já faço. Fica super simples. Aí, eu finalizo o procedimento. Aí, para quem tem a radiofrequência... deixa eu soltar meu cabelo que eu já baguncei, né? Para quem tem a radiofrequência, pode usar a rádio nesse momento, tá? Usa a radiofrequência nesse momento, já pode fazer a aplicação, porque já tá tudo limpo, já vem só com a glicerina e faz. Depois que acabou a rádio, vem só com a aplicação desse produto só para finalizar, tá bom? Que aí a pele já vai estar um pouquinho mais fria e não tem problema você usar o produto, mas é sem massagear, porque depois da rádio não precisa, tá bom? Então é só aplicar. Esse produto aqui, ele contém Demai, colágeno lipossomado, elastina hidrolisada, Rafermine e óleo de semente de uva, tá? Ele é uma loção, ó, tá? Um tiquinho que eu aplico, ó. Um pouco que eu aplico já é o suficiente. Aí, eu não tenho radiofrequência. Poxa, será que eu não poderia fazer uma massagem agora? Claro que pode. Sabe, você tem um bambu? Um bambuzinho facial, você já pode vir com manobras, ó, para melhorar o contorno de toda a mandíbula, ó. Venho trabalhando, eu boto força somente aqui, ó, até aqui, tá? E aqui leve. Certo? Ou você pode trabalhar com as suas mãos mesmo, fazendo massagem, trazendo, né, de cada lado, ó. Não dá pra puxar os dois ao mesmo tempo, né? Então vai trabalhar com as duas mãos, levando pra cá, depois você desce, e trazendo, depois desce. E assim você pode também trabalhar o restante do pescoço para você melhorar aí a produção de colágeno de todo o pescoço também, mas sempre seguindo o trajeto circulatório, tá? Gostaram do bambu? Eu acho bem mais prático do que trabalhar com a mão da gente, bem mais fácil. Bom, tá? Já fica bem alinhadinho. Existe uma pantala também, piquitiuquinha, mas é fantástica, pequenininha também, que é bem anatômica aqui, que dá para você trabalhar. Você pode comprar duas e vir trabalhar assim, ó. Tá? Ela é o mesmo desenho da forquilha, da alta frequência. Dá para você vir trabalhando com as duas ao mesmo tempo, assim, também dá um efeito muito, muito, muito bacana. Tá bom? Gostaram, gente? Espero que vocês tenham gostado. Desculpa aí, chutei. Espero que vocês tenham gostado aí da nossa dica de hoje aí sobre papadas. E muito legal, vocês podem começar a fazer esse tratamento oferecendo para cliente aí 12 sessões. Pode sim estar fazendo de 2 a 3 vezes na semana ou 3 a 4 vezes na semana, não tem problema. Vai ajudar bastante, principalmente por quê? Porque se você sabe que a gordura localizada dela está vindo da postura do celular, então quanto mais vezes você fizer, mais resultados vocês vão ter, tá? E para indicar para cliente estar usando em casa, você pode indicar o fator de crescimento insulínico, porque o fator de crescimento insulínico ajuda tanto na redução da gordura localizada quanto da flacidez, tá? Ou você pode indicar também esse produto aqui, que é a loção para flacidez com Demai, para cliente estar utilizando em casa, tá bom? Então espero que vocês tenham gostado aí, que tenha acrescentado um pouquinho na vida de vocês, só compartilhando com vocês aqui umas coisas que eu fazia, né, na minha estética, que eu ensinava para minhas alunas, que eu compartilhava com minhas alunas, estou aqui compartilhando com vocês também, tá bom? Contem com a gente sempre, tá? Gratidão pela presença do pessoal do Instagram, pessoal do Facebook também, até a próxima.